Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Hoje vamos falar sobre o projeto do novo Código Comercial, que tramita na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Luiz Augusto Almeida Maia, que é advogado e presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB de Bauru. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, agradeço em meu nome e em nome da OAB de Bauru. Nós é que agradecemos. Na verdade, quando se fala de Código Comercial, quando nós falamos aí do novo Código Comercial, os nossos telespectadores podem estar achando aí o que é que eu tenho a ver com isso, o que esse novo Código Comercial tem a ver com a minha vida. Na verdade, vocês vão perceber que tem tudo a ver. Na realidade, quando se modifica um Código Comercial, isso vai impactar na vida do comerciante, isso vai impactar na vida do empresário e isso principalmente vai impactar também na vida do consumidor, de toda a sociedade. Portanto, trata de uma matéria de suma importância e você, nosso telespectador, a principal função nossa aqui é levar essas informações até vocês. E eu começo perguntando, qual a avaliação sua, Dr. Luiz Augusto, a respeito, inicialmente, nós tivemos uma situação aí, em 2002, tivemos um novo Código Civil que também tratou de relações obrigacionais, também levou-se para o Código Civil um pouco do direito, do direito comercial, vamos assim dizer. Você faz uma avaliação positiva, negativa dessa situação? Bom, o nosso Código Comercial, ele é da época do Império, né? Ele é de 1850 e ele se encontra parcialmente revogado a partir da vigência do Código Civil de 2002. Atualmente ele só é aplicável em relação ao que a gente chama de direito marítimo, né? Essa parte que foi transportada para o Código Civil, né, é uma parte substancial do direito empresarial, né, envolve tanto o direito societário como o direito cambial, como também o títulos de crédito. E essa transposição, embora ela tenha sido fruto de uma influência do direito italiano, né, do Código de 1942, ela não foi benéfica, né? E por que eu digo que ela não foi benéfica? Porque quando a gente trata de diferentes ramos do direito, a gente tem que entender que esses ramos, eles possuem as suas especificidades, né? Na verdade, o direito civil, tal como o direito do consumidor, o direito do trabalho e o direito empresarial, eles têm lógicas próprias, né? Princípios próprios, né? Se você for analisar o capítulo da Constituição que trata sobre a ordem econômica, você vai ver que existe ali o princípio da livre iniciativa, o princípio da livre concorrência, a função social, que para nós que somos da área empresarial é função social da empresa, né? E a lógica, na realidade, do Código Civil e do Código do Consumidor e de outras legislações é diferente, né? Você não pode colocar no mesmo patamar um contrato de locação e um contrato empresarial, né? A realidade é que o contrato empresarial ele é feito para ser cumprido, né? Tal como ele foi pactuado pelos empresários, né? Existe ali uma necessidade de previsibilidade. Então, quando os juízes, né, eles usando do arcabouço civil do consumidor, eles invertem essa lógica para falar, por exemplo, que uma cláusula é inválida porque uma empresa é maior que a outra ou porque uma lógica própria, por exemplo, do direito do consumidor, ele, na realidade, ele está prejudicando o que a gente chama de ambiente de negócios, né? Na verdade, esse ambiente de negócios ele acaba sendo vitimado porque o direito empresarial ele acaba sendo tratado como um segmento de um ramo que tem as suas especificidades, né? Então, essa experiência
que começou lá com a vigência em 2013, em 2003, né, ela não foi satisfatória nesses aspectos, né? A gente vê um tratamento, principalmente por parte do judiciário, que enfraquece a teoria do direito empresarial, tanto no aspecto da segurança, né, como também no respeito dos institutos, né? O que nós vemos hoje no Brasil é uma constante, eu costumo chamar de fabricação de lei. O Congresso Nacional, aí, Câmara dos Deputados e Senado Federal fabricam muita lei, legislação todo dia. E, na realidade, o projeto aí do novo Código Comercial nada mais é do que uma outra lei, uma outra legislação. O Brasil realmente precisa do novo Código Comercial? Se precisa, por quê ou não precisa? Essa é uma questão que sempre se faz e, como eu disse, né, o simples fato de nós termos uma legislação comercial que data da época do Império, né, de 1850, já justificaria uma atualização. A questão de uma parte substancial do Código, ele está retratado no Código Civil atualmente, ela não faz com que isso reflita numa modernização da legislação. Nós temos que lembrar que o Código Civil ele teve muitos anos de tramitação legislativa e nesses anos de tramitação legislativa, para vocês terem uma ideia, o projeto do Código Civil ele é anterior ao Código do Consumidor, né? Então, isso criou uma defasagem, né? Existe, por exemplo, um problema em relação à previsibilidade de alguns institutos que hoje são necessários e não sequer eram cogitados pelo Código Civil, né? O comércio eletrônico, né? A agroindústria, a questão da virtualização. Então, tudo isso fugiu na apreciação. Então, a questão de um código defasado, né? Que precisa realmente de uma atualização em vários segmentos, mas também, como eu falei, a questão simbólica, né? Porque, embora exista um mesmo status hierárquico em relação a outras leis, quando você codifica a legislação empresarial, né, comercial em um único código, você também dá aquela sinalização para magistrados e outros operadores do direito de que o código ele deve ser interpretado com a lógica do direito empresarial, né? A gente não pode também escrever durante anos como se escreveu artigos dizendo sobre o princípio da autonomia patrimonial e que não se pode desconsiderar a personalidade jurídica, a não ser em casos extremos, excepcionais, e ver isso sendo derrubado na prática toda hora, né? A gente sabe, por exemplo, que o Superior Tribunal de Justiça, ele ainda relativiza essas situações, dizendo que você só pode desconsiderar a personalidade jurídica quando não existe, não é o caso de desconsiderar a personalidade jurídica quando existe simples insolvência, né, que é uma coisa que vem de encontro à questão da segregação de riscos do direito empresarial. Mas, ao mesmo tempo, a Justiça do Trabalho, por exemplo, fatalmente, se a empresa não tiver patrimônio, há uma desconsideração quase automática, né? Então, isso é um problema não só, né, do ponto de vista do direito positivo, é como você mencionou, não existe diferença alguma, né, do ponto de vista hierárquico, eu ter um código ou não ter um código. Mas do ponto de vista simbólico, da segurança jurídica, ele vai ser muito relevante. Hoje, falando aí na questão de segmentação de mercado, e a legislação tem tudo a ver com isso, qual seria a importância de uma legislação que conheça mais as especificidades em relação aos diferentes segmentos de mercado que nós temos? Hoje em dia, o Código Civil de 2002 ele está baseado na teoria da empresa, né? A teoria da empresa ela tem como fundamento categorizar como empresário um grupo muito grande de pessoas que se dedicam a essa atividade
a partir de conceitos muito genéricos, né? Então, essa generalização, embora ela seja benéfica num aspecto, por exemplo, para afastar o empresário, ou melhor, afastar o direito empresarial daquela concepção que existia nas corporações de ofício, né, de um direito classista, mas, ao mesmo tempo, ela não trata das especificidades, né? Então, se você coloca no mesmo bolo indústria, né, comércio, serviços, agroindústria, isso cria um problema, né? Imagine, por exemplo, uma recuperação judicial. Como conseguir proteger a empresa que está em um estado de crise se eu conhecer as especificidades? Se eu conhecer, por exemplo, que na agroindústria a questão da sazonalidade, do plantio, da safra, ela é relevante, né? Então, esse é um tratamento que também foi uma preocupação dessa nova legislação. Então, é algo que encaminha para um aperfeiçoamento. Uma situação que nós temos aí hoje os empresários, os comerciantes, a vida empresarial, os atos empresariais, isso é extremamente dinâmico, né? E uma nova codificação aí não engessaria essa situação, essa matéria dessa forma? Essa questão, ela tem muito a ver com um senso comum que existe em relação à segurança jurídica que um código oferece em relação às demais leis. A realidade é que a dinâmica dos negócios empresariais, ela pode resultar numa necessidade de alteração legislativa. E, havendo essa necessidade, o processo legislativo, tanto para alteração de um código como de uma lei ordinária, ele vai ser rigorosamente o mesmo, né? O que, na realidade, desmistifica, de uma certa maneira, essa concepção. Se nós analisarmos, por exemplo, o próprio Código Civil, né, entrarmos ali no site do Planalto e vemos quantas alterações legislativas houveram já, e a gente vai chegar à conclusão de que, em média, o Código Civil é alterado uma vez a cada 6 meses, né? Então, como eu falei, embora o Código Civil, uma codificação tenha essa carga simbólica, ela também não é imutável, ela é flexível, como qualquer outro tipo de lei, está sujeita a alterações que devem surgir, né, a partir do momento que a gente está tratando de uma área do direito tão dinâmica, né, que em relação a costumes empresariais que vão se alterando com o passar do tempo. Nós vamos aí para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. Olá, você está na TV FIB. Este é o FIB Produz, o programa que traz para você as produções audiovisuais dos alunos das faculdades integradas de Bauru. Quer saber o que eu estou aprontando aqui? Entre no nosso site e acesse o FIB Dicas. Eu já postei um monte de vídeos lá falando dos cursos da FIB. Eu estou te esperando no FIB Dicas, hein? Até mais! E aí galera, beleza? Gabriel Black Alpha aqui e esse é o Cliperama, no canal 14 da NET. Se você tem uma banda ou um amigo que tem banda, vem pra cá, manda seu material. Valeu! Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Estamos discutindo hoje a questão inerente ao novo Código Comercial, cujo projeto tramita na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Debate o tema comigo, Dr. Luiz Augusto Almeida Maia, que é advogado e presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB de Bauru. Mas uma situação que nós temos aí, toda vez que nós temos uma legislação, toda vez que vem à baila uma legislação na sociedade, no nosso país, aí, seja ela qual for, ela impacta na vida das pessoas. Mas muitas vezes a legislação, dependendo dela, ela vai impactar de uma forma em relação à vida de uma pessoa e de outra forma em relação a uma determinada pessoa. Na realidade, com esse novo projeto de Código Comercial, quem seriam os maiores beneficiados no Brasil? Hoje em dia, quando a gente fala de empresários, existe já uma certa ojeriza da sociedade por conta de alguns escândalos de corrupção que nós presenciamos.
Só que essa aversão ao empresariado, ela não se justifica do ponto de vista econômico e social, né? Na realidade, a gente tem uma sociedade que precisa de receitas, né? Precisa que o país produza, que o país cresça para conseguir cumprir aqueles compromissos constitucionais, né? de direitos sociais e etc. Então, esse código, na realidade, na minha concepção, ele protege mais os trabalhadores e os consumidores do que o empresariado. Eu vou tentar explicar o porquê. A gente vive hoje num mundo altamente globalizado, né? O capital não conhece fronteiras geográficas e o empresário, quando ele não vê um ambiente de negócios que lhe favoreça, no sentido de ter previsibilidade ao calcular os seus custos trabalhistas, tributários, empresariais, ao fazer contratos com fornecedores, bancos, etc., ele pega o seu investimento e aporta em um território em que esses fatores sejam menos hostis, né, por assim dizer. Então, o que acontece na prática em relação ao que a gente chama de microeconomia? Os consumidores, eles acabam sendo vítimas de porque, só para voltar um pouco, quando os investimentos são feitos no exterior por conta do ambiente, isso não significa que o Brasil fica sem investimentos. Ele continua com um investimento, mas um investimento de outro tipo, né, em que, na realidade, existe um empresário mais arrojado e que não tem tanta competição, né, e que, por conta dessa aleatoriedade, ele coloca uma margem superior em relação aos seus produtos. Então, o que isso acaba ocasionando? Se você comparar o preço de um produto aqui no Brasil e um produto nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ver que ainda que você tire o tributo, que com certeza é a maior parte da composição do preço, você vai ter um produto mais caro, que decorre dessa margem que o empresário acaba colocando, né? Então, para resumir bem rapidamente, eu posso dizer que enquanto o empresário tem o mundo todo para investir e exercer a sua atividade empresária, o consumidor e o trabalhador ele só tem o Brasil para consumir, né, produtos. Então, quando a gente fala de um código comercial, nós não estamos falando só de algo que vai influenciar a grandes empresários. A gente está falando realmente de alguma coisa que vai mudar a vida das pessoas, né? Principalmente o cidadão comum. Uma outra situação, né? O judiciário hoje, nós vemos uma atuação muito grande do Poder Judiciário em todas as esferas. Como tem sido a postura do judiciário em relação ao direito empresarial, né? E esse novo código, em que medida ele pode contribuir em relação a essa atuação do judiciário? É uma boa pergunta. O judiciário, ele até tem avançado em alguns pontos à medida em que ele coloca dentro de sua estrutura câmaras especializadas e varas especializadas em direito empresarial, que entra um pouco naquela questão do resgate dos valores do direito empresarial. Não obstante, ainda existe um problema de compreensão da finalidade instrumental do direito empresarial. Afinal, quando você fala de sociedades, né, de divisão, de autonomia patrimonial, você está falando de mecanismos de segregação de risco, né? Esses mecanismos de segregação de riscos, eles funcionam justamente para fomentar essa atividade empresária. Então, se eu tenho interesse em desenvolver a atividade empresária A, B e C, e a C tem um risco maior do que a A e a B, isso justifica eu abrir uma pessoa jurídica só para explorar esse tipo de atividade, né? Agora, se todas as decisões do judiciário reconhecem grupo econômico, se todas as decisões do judiciário desconsideram a personalidade jurídica, né, sem que existam indícios claros de fraude, etc.,
isso acaba não só prejudicando o ambiente de negócios, né, mas como misturando a lógica do direito empresarial com outros ramos do direito, né? Como eu falei, ainda que exista uma relação entre um banco, né, que o banco e a lojinha do fulaninho, né, não significa que essa desproporção, que teria uma razão de intervenção estatal numa relação de consumo, ela tem que ter no mesmo grau em relação ao direito empresarial. Porque, embora o juiz possa ter a compreensão de que ele fez justiça naquele caso concreto, afinal, o que vai fazer falta aquilo para o banco, né? Mas para o ambiente de negócios isso é muito ruim, né? Isso cria uma distorção e realmente é algo que deve ser cuidado e evitado. Uma outra questão, nós temos muitos contratos de factoring no Brasil que estão diretamente envolvidos aí com o direito empresarial. Esse projeto do novo Código Comercial, ele abarca alguma coisa nesse sentido? Esse é um tema muito importante, né? Atualmente, existe uma grande confusão em relação às empresas de fomento mercantil, às empresas de fomento comercial, porque, por desconhecimento mesmo de grande parte da população, as pessoas muitas vezes relacionam essas pessoas jurídicas que têm uma atividade ilícita com aquela figura do agiota, né? Que desenvolve uma atividade totalmente ilícita. E o que é interessante desse projeto, né? Esse projeto ele seria a primeira legislação do Brasil que iria regulamentar, pelo menos dizer os contornos principais do contrato de factoring, né? Então, vai dizer, na verdade, quem são as partes, né? Qual que é o objeto, né? A compra dos títulos, né? A questão do deságio. Então, tudo isso vai também proteger essas empresas que desenvolvem essa atividade para que tenham, inclusive, o reconhecimento estatal, né? Porque, na realidade, quando o empresário ele acaba perdendo o seu crédito nas instituições bancárias, né? Ele acaba tendo que recorrer, muitas vezes, a empresas de fomento e isso vai ser realmente uma coisa que pode colaborar, inclusive, na recuperação dessas empresas. Hoje nós temos aí, ainda dentro do direito empresarial, uma situação que é vivida por todos nós, o nosso telespectador vai se identificar certamente com isso. Por exemplo, você tem hoje a nota fiscal eletrônica, e nós temos aí dentro do direito empresarial aquilo que chamamos de títulos de crédito, né, que são letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, etc. E nesse mundo globalizado, nesse mundo tecnológico, hoje se fala muito na questão da virtualização desses títulos de crédito. O que falar para os nossos telespectadores acerca dessa virtualização dos títulos de crédito? A virtualização, na realidade, ela já ocorre, né? Mas como nós trabalhamos com um aparato normativo muito antigo, né, de uma época em que sequer se falava em internet, né, nós acabamos vivendo uma situação totalmente esdrúxula, né? Vamos pegar, por exemplo, a duplicata, né? A duplicata nada mais é, pelo artigo 1º da Lei de Duplicatas, uma cópia da nota fiscal, né, que na realidade, pela lei, né, de 65, deveria acompanhar a mercadoria no transporte para aceite e ser devolvida. Tudo isso por conta do princípio da cartolaridade. Hoje nós sabemos que as duplicatas não existem no meio físico, né? As duplicatas elas existem na contabilidade da empresa através de uma escrituração digital. E quando o profissional do direito ele tem que cobrar um crédito, né, às vezes acaba uma situação em que ele fala para o cliente emitir triplicata, ou então ele fala que a duplicata foi retida, mas enfim. E o pior é que o juiz ele sabe disso também, né? Ele sabe dessa realidade de que a duplicata não existe mais em meio físico, pois até a nota fiscal, como você bem mencionou, ela é eletrônica atualmente. Então, essa virtualização do fato de você poder emitir desde o princípio um título de crédito em meio virtual, né, em meio eletrônico, os cybertítulos, ela na realidade ela vai consertar um anacronismo do sistema que era a gente trabalhar no século XXI com uma legislação do século passado e fingirmos que estamos no século passado, coisa que não é o que ocorre. Essa questão é interessante, né?
a questão empresarial é tão dinâmica, tudo acontece de forma tão rápida e nós temos um código comercial que data aí de 1850. Né? Uma outra situação, né? Nós vivemos no Brasil, eu costumo dizer que é um país eminentemente burocrático. Tudo aqui, tudo que você vai fazer na vida emperra-se na burocracia. Tudo é burocrático. Como que fica aí o papel desse novo Código Comercial? Uma função aí até de desburocratizar. Qual é essa relação? Um dos eixos desse projeto é justamente a simplificação. E essa simplificação em relação à abertura e fechamento de empresas, ela realmente é algo muito importante. Atualmente no Brasil, para você abrir uma empresa realmente demora muito tempo e para você fechar ainda mais, né? E isso talvez também seja resultado de uma política do fisco, principalmente, no sentido de impedir a baixa de algumas empresas que possuem dívidas tributárias. Então, a gente tem na realidade um exército, ou melhor, milhares de empresas que a gente pode chamar de mortas-vivas, né? Porque elas já encerraram as suas atividades empresárias. O sócio, na realidade, ela já podia ter aberto um outro negócio para desenvolver uma atividade, continuar com uma atividade empresarial, e na realidade ele se vê impossibilitado por conta da questão da baixa da pessoa jurídica. A gente sabe que o fisco ele tem outros meios para reaver esse crédito tributário e, aliás, não compensa nem um pouco para ele impedir que aquela pessoa exerça uma atividade empresária. Então, o Código também ele trabalha um pouco nisso, no sentido de simplificar tanto a abertura com processos mais rápidos, né? A própria documentação poderia ser digital e o fechamento principalmente para que o empresário não se veja cerceado do direito de empreender. Nós estamos aí chegando ao final do programa. Eu abro espaço para suas últimas finais considerações. Bom, eu agradeço, né? Eu queria dizer que a aprovação desse código ela é muito importante para o país. Ela não é um retorno ao passado, né? Na verdade, voltarmos a ter uma codificação única sobre direito empresarial, direito comercial, é uma necessidade sistêmica no sentido de criar um melhor ambiente de negócios e também é algo que pode impactar na vida do cidadão comum, né? Com certeza, aquele empresariado que está acostumado a empreender nesse cenário hostil de hoje, ele não vai também gostar da concorrência externa que ele vai ter daqui por diante. Muitos criticam esse código, mas as virtudes dele, né? É claro que eu concordo que existem problemas na questão da sistematização, são muitos temas, né? Tem temas que você pensa que ficaram de fora, mas ainda assim é um avanço muito significativo. Doutor Luiz Augusto Almeida Maia, agradeço a sua presença aqui. Também agradeço a presença dos nossos telespectadores, que o programa é pensado e feito para você, levando informações aí para esclarecimentos de toda a nossa comunidade. Querendo participar do nosso programa, envie e-mail para direitoseu@fibbauru.br. Até o próximo.